Olá, vamos falar sobre o sacramento do crisma ou confirmação do batismo. Esse é um sacramento que vem fortalecer a graça que a gente recebeu no batismo. Vocês lembram? O batismo é a introdução da vida divina na alma, né? Introdução da nossa alma em Deus. É o nascimento da nossa alma. E como tudo que nasce, a tendência é crescer, né? Se para de crescer, a gente fala, pô, que esquisito, um anão, um retardado mental. São pessoas que não evoluíram como era esperado. Na vida da graça também. O sacramento instituído por Deus é para nos tornar fortes na fé. A gente tem aquela base da graça sacramental do batismo, que é infundido na gente as virtudes da fé, da esperança e da caridade, virtudes teologais. Não dá para a gente conseguir essas virtudes, vamos dizer, trabalhando nelas. A gente vai conseguir vivendo a fé, vai aumentar a fé, vivendo a esperança, aumentar a esperança, fazendo obras de caridade, obras de amor, boas obras, né? Aumentando a caridade, com a graça de Deus. É sempre Deus que aumenta essas virtudes em nós. E, naturalmente, ele falou assim, como é que eu posso fortalecer isso? A criança já está mais madura, ela já tem um certo autodomínio. Interessante essa ideia. Quando a criança é pequena, quando ela recebeu o batismo, quando ela tem assim, está se preparando para a primeira comunhão, o que ela faz? Ela procura melhorar como pessoa, ela cuidar das virtudes, ela procurar rezar. Quando ela já está um pouco mais madura, isso é o que se espera dela ao receber o sacramento da crisma, o conhecimento da fé é mais ou menos o mesmo, só que de uma maneira um pouco mais profunda. Ela vai começar a se tornar um soldado de Cristo. Soldado no sentido de defender a fé, né, contra os ataques que a gente está vendo em todos os lugares, né? Dentro da escola, na mídia, nos filmes, atacando a fé, denegrindo a imagem da igreja, fazendo brincadeiras com sacerdotes, né? Fazendo assim como se a gente fosse uma entidade para ser retirada da sociedade, a igreja. E a igreja é a única sociedade, vamos dizer assim, que vai perdurar até o fim dos tempos. Jesus falou, eu estarei convosco até o fim dos tempos. As portas do inferno não prevalecerão contra vocês, contra a igreja. Então nós estamos num lugar seguro. Só que para a gente se defender, a gente precisa da ajuda de Deus. Sozinho a gente sucumbe, a gente não consegue. E o sacramento do crisma vem justamente para isso. Vocês lembram, uma das últimas coisas que Jesus fez no mundo, né, foi enviar o Espírito Santo. Ele prometeu que ele ia morrer na cruz, ele falou, vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar daqui 3 dias e depois eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. É bom que eu morra, é bom que eu suba aos céus. Só não entendeu, poxa, como é que vai ser bom isso? Que esse era o caminho para a gente receber a nossa salvação. O nosso caminho para o céu passava por Jesus, passa pela cruz e pela ressurreição. E depois da ressurreição, ele enviou o Espírito Santo, que a gente estudou no começo da catequese, o Espírito Santificador. Aquela ideia de que tudo que a gente faz de bom, todas as nossas virtudes, tudo isso é inspiração de Deus. A gente atribui isso ao Espírito Santo, apesar de ser Pai, Filho e Espírito Santo agindo juntos, né? E o Espírito Santo vem nos dar os dons do Espírito Santo. Esses dons são descritos por São Paulo, né, quando ele fala o dom da sabedoria, da ciência, da fortaleza, do temor de Deus, da piedade, né, esse dom de conversar com Deus. São dons para a nossa alma. Todos os sacramentos são fortalecimento da nossa alma, do nosso espírito. E para a gente ser capaz de defender a nossa fé, de conhecer a nossa fé melhor, de aprofundar no estudo, de começar a conhecer melhor a nossa fé sozinhos, né? Ler livros, começar a ler o Evangelho todos os dias,
frequentar os sacramentos, principalmente a Santa Missa com a Eucaristia e a confissão sempre que necessário, e a gente vai robustecendo a nossa fé. A graça, eu já falei isso para vocês, eu gosto de repetir porque é importante, ela aumenta através de 3 coisas. A oração, que é pedir a Deus, conversar com Deus, fazer a vontade de Deus, tudo isso a gente recebe as luzes na oração, para aumentar a nossa graça, para fazer a vontade de Deus. Depois, pelos sacramentos, todos os sacramentos conferem uma graça, em especial os que a gente recebe mais vezes na vida são a comunhão, a Eucaristia e a confissão. Né? A gente vai receber o batismo, a crisma, o matrimônio ou a ordem, conforme a vida que a gente seguir, a unção dos enfermos no momento da morte, a gente já falou isso, mas o que a gente vai receber mais vezes são esses 2, a Eucaristia e a unção dos enfermos, a Eucaristia e a confissão, né? Sempre que a gente precisar. São meios de Deus aumentar a nossa graça. Então vamos entender como é que funciona o sacramento do crisma. Primeira coisa, quem faz esse sacramento, quem nos dá o sacramento, é o bispo. Atualmente, o bispo às vezes celebra com outros padres, com os celebrantes, mas a figura principal é o bispo. Se o bispo está doente no dia que foi marcado, ele não pôde comparecer, ele pode nomear um padre no nome dele, para fazer o trabalho dele. Mas normalmente é o bispo. Ele vai atendendo cada paróquia da diocese dele, marca um dia por ano, e lá ele vai atender os crismandos daquela paróquia. Os crismandos jovens, adolescentes, os crismandos adultos. Fizeram a catequese, a preparação para a crisma, já numa idade maior de 18 anos, a gente chama de adultos. E essa cerimônia tem uma série de invocações ao Espírito Santo, a gente pede todos esses dons que a gente estava acabando de falar, que estão na folhinha para vocês saberem. E quando a gente falou do Espírito Santo lá no começo, a gente falou dos dons do Espírito Santo. São 7 dons, mas todos ligados à nossa visão sobrenatural. A ciência, a sabedoria, o temor de Deus, tudo ligado à nossa alma e ao nosso relacionamento com Deus. Nada natural, tudo sobrenatural. Então ele faz essas invocações, depois começa o próprio rito do sacramento. Expliquei para vocês o rito do batismo, tem umas orações, depois a gente despeja água na cabeça da criança e fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre, se for o padre que está batizando, que normalmente é, ele pega um óleo, também passa na criança e faz algumas orações. No sacramento do crisma, a gente faz uma renovação das promessas do batismo, promete renunciar ao demônio, promete defender a fé, parará, e depois vem o rito propriamente dito. Então o rito, o padre, você pega a fila, vai lá e fala assim: é o João, né? Apresenta: eu sou o João. O bispo fala assim: João, recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Faz uma cruz na sua testa com óleo do crisma, que eu vou explicar. E você fala: amém. Você está crismado. Depois disso, se for uma missa comum, ela vai continuar os ritos ordinários, etc. Você vai comungar, você já recebeu o crisma, o sacramento da crisma. Então, o que é a crisma? É o sacramento. O que é o crisma? É o óleo. Esse óleo ele é preparado numa missa especial na Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa foi o dia que Jesus instituiu, foi a véspera de Jesus instituiu a Eucaristia, né? A missa do lava-pés à noite, mas de manhã tem uma missa que o bispo celebra na catedral, aqui em Ribeirão Preto. Todos os padres vão lá, celebram junto com ele, às vezes é no pátio, assim, é do lado de fora da catedral, o povo assiste em pé na rua, e lá ele faz essa bênção, essa consagração desses santos óleos. São 3 óleos. Tem o óleo dos catecúmenos, que é o óleo que se dá para fazer o batismo, aquele que passa no batismo. O óleo do crisma, que é o óleo que a gente usa no sacramento da crisma, que é esse que eu acabei de falar, passando o óleo na testa, falando: recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo, o sinal da cruz, né?
E depois o óleo da unção dos enfermos, que é aquele óleo que a gente passa no doente, né? Passa nas mãos, passa na testa e faz algumas orações para fortalecer no momento da morte ou no momento de risco de morte. Então esses óleos são preparados, é um óleo de oliveira. No caso do crisma ainda tem um bálsamo, que é um perfume, né? O óleo simboliza a energia, simboliza a força, e o bálsamo significa o perfume, né? O bom odor de Cristo, quer dizer, aquele negócio que atrai as pessoas. A pessoa perfumada atrai, a pessoa fedida a gente repele, né? Então essa é a ideia do bálsamo. Tudo tem um símbolo. E o sinal da cruz, né? O sinal da cruz, que é o sinal do cristão. É o sinal que nos identifica com Cristo. Então esse é o sacramento do crisma. O significado da confirmação, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tal. A graça sacramental da confirmação é o fortalecimento da nossa fé, né? Como eu acabei de falar. E depois o fortalecimento da nossa vivência da fé. Quando você tem uma fé fortalecida, você vai procurar ser responsável pela sua fé. Então por isso que é importante a gente alimentar essa vontade de receber o sacramento, de estar em estado de graça, né? É importante isso. Para a graça sacramental entrar na gente, a gente tem que estar ligado com Deus. A gente fica ligado com Deus primeiramente no batismo. Mas se perdeu essa graça, a gente vai ter que recuperar na confissão. Então, o sacramento da confissão recupera essa graça. Se você precisa se confessar, se confesse antes de receber o sacramento do crisma, tá? Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Nós vamos falar dos 7 sacramentos, hoje nós estamos falando do segundo sacramento, sacramento do crisma, tá? O crisma é o óleo, a crisma é o sacramento, ok? A ideia, tarefa, 2 perguntas e 2 propósitos sobre o tema. Sugestão, o tema do crisma, procurar conhecer melhor a fé, estudar as matérias da catequese. Se você já estudou ano passado e está se preparando para a crisma, aprofunda um pouco mais. Pega o livro do Catecismo da Igreja Católica, pode ser o próprio compêndio, estuda, procura aprender as perguntas e respostas que estão lá para você saber responder com prontidão, com clareza. Fortalece a sua fé para depois do sacramento aprofundar isso de uma maneira melhor. Isso poderia ser um propósito. Outro propósito poderia ser escolher um bom padrinho. O padrinho, o que é? Por que existe o padrinho? O padrinho era, antigamente, aquela pessoa que apresentava uma pessoa nova para a igreja. A igreja era perseguida. Se chegasse uma pessoa nova lá na comunidade e descobrisse que você era cristão, se fosse um cara não cristão, ele podia denunciar a comunidade inteira ser morta. Então eles esperavam que as pessoas da comunidade, que eram amigas, que se conheciam, que tinham aquela fé, falaram, olha, conheço o fulano de tal, vou trazer o fulano de tal aqui para a nossa comunidade. Então ele era apresentado pelo padrinho, né, o que simboliza o padrinho, apresentado por uma pessoa da comunidade. Então a ideia é que você escolha um padrinho que seja uma pessoa que viva a fé, que vai te ajudar a viver a sua fé, que vai ficar responsável como padrinho do batismo pelo seu fortalecimento na fé. Por isso que a igreja às vezes recomenda que seja o mesmo padrinho do batismo. Às vezes não é possível, né? Não tem problema, mas que seja uma pessoa que tenha as mesmas intenções do padrinho do batismo. Ajudar você a robustecer a sua fé, puxar a sua orelha se você está se afastando, chamar a sua atenção para as verdades da fé. Então escolha um bom padrinho, tá? Você pode fazer esse propósito, meu nome, escolhi fulano de tal. Não pode ser o pai e a mãe, tá? Só isso, o resto pode ser tio, tia, avó. Ele tem que ser crismado, tem que ter mais de 16 anos, tá bom? Então é isso. E do outro propósito, que é a simplicidade, a ideia de algumas coisas para viver a simplicidade. Simplicidade, os gastos pode ser, no modo de falar, procurar falar com mais tranquilidade, né? Com menos, vamos dizer assim, querer mostrar o que a gente não é, cuidar às vezes das próprias vestimentas, né? A gente falou várias dicas. Ouçam os vídeos,
entre a família e façam propósitos concretos. A tarefa é sempre isso: 2 perguntas e 2 propósitos sobre os 2 temas, tá bom? Então são 4 itens, 2 perguntas e 2 propósitos para cada um, tá bom? Até a próxima, gente!